Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos à Academia de Mulheres. É um prazer ter você aqui. Na nossa devocional de hoje, nós vamos estar falando sobre Provérbios capítulo 25. E o versículo que eu escolhi para estarmos conversando aqui hoje é o último versículo, o versículo 28, que vai dizer: quem não sabe se controlar é tão sem defesas como uma cidade sem muralhas. Bom, um versículo tão pequeno, mas que fala algo muito precioso. E para a gente poder entender melhor ele, nós temos que parar e refletir sobre o que ele diz. E como que deve ser uma cidade sem muralhas? Qual a importância da muralha para uma cidade? A muralha, muitas vezes, ela vai representar força e proteção. E nós podemos ver isso quando lemos histórias antigas ou até quando também conferimos a palavra no Antigo Testamento. Existiam muitas cidades que eram muradas. E a muralha, ela tinha um papel fundamental. Mas para poder entender melhor o contexto e por que o autor ele compara uma pessoa que não sabe se controlar a uma cidade sem muralhas, nós poderíamos nos lembrar da história de uma cidade muito conhecida para nós, que é a cidade de Jerusalém. O povo de Israel, quando foi para o exílio, e depois dos 70 anos na Babilônia, eles foram liberados a voltar para sua terra, e nós vemos Esdras e Neemias num trabalho junto com o povo pela reconstrução das muralhas. E um dos pontos importantes que nós devemos destacar é que, principalmente na história que lemos no livro de Neemias, uma cidade sem muralhas, ela é considerada uma cidade sem valor. Então, é como se o texto de Provérbios hoje ele estivesse dizendo: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem valor. É tão sem defesa como uma cidade que não tem um pingo de proteção. É tão sem defesa como uma cidade que não tem força. Precisamos saber identificar, quando lemos as escrituras, principalmente no livro de Provérbios, quais são as faltas que o sábio conselheiro está querendo nos ensinar. O que a sabedoria, que nós já aprendemos que é o próprio Jesus, está querendo nos exortar. Então, a ausência aqui, nesse contexto, é a falta de controle. E, traduzindo para outras palavras, nós poderíamos chamar de falta de domínio próprio. No livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor vai falar: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paciência, a paz, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei que subsista, ou seja, não existe lei. E o texto vai continuar trazendo uma verdade desafiadora. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa mesma natureza. Então, exemplificando essa palavra, se você está numa mesa e alguém te tira do sério, na hora, você não tem o amor do Espírito Santo pela vida dessa pessoa, se você não tem um olhar com a graça do Espírito Santo, você acaba não tendo um domínio próprio ou um controle de discernir que naquele momento você deve ser sábia e respirar fundo e deixar para conversar depois com essa pessoa, com as palavras corretas, sem ferir e machucar a vida dessa pessoa, mas exortando e trazendo um crescimento. Uma coisa que eu aprendi foi que muitas vezes nós vamos ao Senhor pedindo: Pai, nos dê o espírito da alegria, Pai, nos dê o espírito do domínio próprio, a paciência, e a gente vai citando todas as faces do fruto do Espírito. E uma coisa importante que eu gostaria que vocês refletissem hoje é que o Espírito Santo ele já está dentro de vocês. Então, a gente não precisa pedir ao Pai: Pai, por favor, se você é filho de Deus e vive em comunhão com Cristo Jesus, então o Espírito Santo ele habita em você. O que você precisa fazer agora? Colocar sua vida em ordem e ativar esse fruto do Espírito do Senhor que está dentro de você. Então, a gente sai daquele lugar de dependência de estar pedindo o Pai toda hora para entender e agir na maturidade daquilo que Ele já nos deu. E eu quero finalizar esse vídeo com uma verdade sobre o domínio próprio que eu tive que escutar. E eu tenho me esforçado para colocar isso em prática na minha vida. Domínio próprio é fazer o que precisa ser feito. Não espere você se sentir motivada para ter e exercer o domínio próprio. Não espere vir um espírito de disciplina sobre você. É você que tem que buscar tirar isso de dentro de você e trazer para fora. Então, domínio próprio é entender que eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu te abençoo com essa palavra hoje, que você possa refletir, que você possa crescer em graça e em sabedoria. Deus abençoe seu dia, graça e paz.